conhecendo o primeiro e segundo livro de 1 Samuel. A gente bem sabe que lá na Septuaginta, a tradução, quando foi traduzido do grego para o hebraico, o livro de 1 de Samuel, a qual não era conhecido como 1 e nem 2 Samuel, só era mesmo o livro de Samuel. Quando teve a Septuaginta, o livro ele foi dividido em duas partes. Então ficou conhecido como 1 Samuel e 2 Samuel. Você pode estar se perguntando quem foi o escritor ou o autor de 1 Samuel e 2 Samuel, ou então do livro de Samuel. Como a gente tem uma pouca de dificuldade, porque a gente já conhece, né, no tempos atuais, depois da Septuaginta, essa divisão. Então, quem foi o autor? Se no primeiro capítulo ao capítulo de número 24, a gente vai ver os relatos de Samuel, do profeta Samuel. E depois do capítulo 24, começando com o capítulo 25, a gente vai ver a continuidade depois da morte. Então, através dos estudiosos, a gente vai ver que cogita-se, né? Tudo indica que quem deu continuidade ao livro de Samuel foi o profeta Natan ou Gad, que participou ali do ministério profético. A gente vai ver que Samuel, nos primeiros capítulos, era filho de Ana, né, a qual a sua madre ela era cerrada, ela não tinha gerado fruto, e Elcana e Penina, outros também nos primeiros capítulos. A gente vai ver que o livro de Samuel tem como autores, não, como é que eu posso dizer, fugiu agora a mente, tem como os seus personagens, principais Samuel, Saul e Davi. A gente vai ver, né, quando a gente começa a ler o livro de Samuel, a gente vai ver que trazendo, né, no tempo de Juízes, foi um divisor de águas, a qual a nação de Israel era governada numa teocracia, ou seja, era Deus governando, Deus representando ali a nação de Israel. Tudo está no governo de Deus. A gente vai ver que quando o povo rejeitou a Samuel, não foi a Deus. Quando o povo ele rejeitou a Deus e não a Samuel, quando Samuel ele fica sabendo e fica entristecido e vai se queixar com Deus, a gente vai ver que Deus diz para o profeta Samuel que o povo não estava ali rejeitando o profeta, mas sim estava rejeitando o próprio Deus. Porque a gente bem sabe que a nação de Israel vivia numa teocracia onde o próprio Deus, através dos juízes, depois da morte de Josué, depois que a nação de Israel já estava estabelecida, depois que o povo ganhou a terra prometida, existia uma liderança e era conhecido como os juízes. Então, quando o povo estava necessitando de um governante, Deus levantava um homem cheio do Espírito, o homem temente ao Senhor, para governar. O povo já tinha esse costume de uma certa liderança. Quando Deus ele prometeu, queria tirar o povo do Egito, o povo necessitou de um líder, e esse líder foi
Moisés. Moisés, por sua vez, deixou o seu discípulo Josué para governar. Então, o povo já entendia que Deus, ele governava, Deus levantava um líder através da sua palavra, ele apontava quem iria ficar à frente. Então, numa teocracia, o profeta Samuel, a gente vai ver que através do fruto, né, de Ana, através da oração, Deus concebeu a Hana. A gente já começa a aprender a primeira lição, que independente das circunstâncias, independente da nossa prova, Deus é Deus de milagre. Se a gente fosse aprofundar na história de Ana, a gente vai ver que Ana, ela era maltratada, que Ana, ela era humilhada por Penina, porém ela fez a melhor parte, que foi ir ao tabernáculo, que foi ir para a casa de Deus. Mesmo assim, Eli, mesmo pensando que aquela mulher estava embriagada, enquanto ela só fazia orar, né? Ela só fazia a cochear com os lábios, e quando Eli estava ali pensando que aquela mulher estava embriagada, ela estava adorando a Deus, ela estava pedindo, rogando. Então, se a gente for parar para analisar, a gente não conhece nenhum nome dos filhos de Penina, mas o filho de Ana a gente conhece, que é Samuel. E Samuel, ele foi um divisor de águas entre o governo teocrático, o governo que era o próprio Deus, porque Samuel foi profeta, Samuel foi juiz e também sacerdote. Ou seja, ele teve essas três posições, e o nome de Samuel é lembrado até hoje. Pois bem, continuando, o profeta estava sendo usado por Deus e através da sua liderança. A gente vai ver aqui, no primeiro tópico, que os personagens, quem eram os seus personagens principais. Então a lição deixa bem clara que era Samuel, o profeta, Saul e Davi. Aqui no segundo tópico vai falar sobre o título, sobre o autor. Então a gente vai saber muito bem que através do primeiro capítulo até o capítulo de número 24 foi Samuel. E depois vai ver aqui que foram os profetas Natan e Gade. A lição espiritual da primeira lição, a gente pode ver, né, que ela diz que em Israel o sacerdote do povo era Eli. A gente vai ver, vai aprender, né, os irmãos que ainda não leu, né, 1 Samuel e 2 Samuel, quando começar a estudar, vai dar curiosidade e a gente vai parar para analisar, vai estudar que o profeta Eli estava sendo corrompido, ele preferia agradar mais aos seus filhos do que a Deus. Aí demonstra que ele deixou de obedecer aos princípios de Deus, deixou de corrigir aos seus filhos, para assim foi convivente com a omissão dos seus filhos. Então Deus vai e prepara Samuel para servir ao Senhor, porque Ana tinha prometido o seu filho, o seu milagre para Deus. Então a gente vai ver o primeiro, a situação espiritual de Israel, que o profeta Eli já não estava mais ouvindo e nem obedecendo a palavra de Deus. E a gente vê através, quando a pessoa está fugindo do propósito, está fugindo, podemos dizer assim, da sua responsabilidade,
terrena, ela está também, dependendo da situação, abrindo um buraco na camada espiritual, porque tudo aquilo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Então, como é que a gente pode notar? Através da vida de Eli. Ele era o sacerdote, ele era o profeta, ele era o homem a qual era responsável pela o sacrifício, pela adoração. Ele era a boca de Deus, porque o profeta, ele é a boca de Deus. E ele já não estava mais se comportando como tal. Então fica claro aqui que Deus, ele é soberano o suficiente para deixar com que o homem possa, através das suas atitudes, demonstrar se serve ao Senhor ou não. Deus dá o livre-arbítrio ao homem para ele escolher qual é a sua posição de obediência ou irresponsabilidade com o seu chamado. Segundo, a gente pode aprender a segunda lição, que é honrar a Deus é o segredo para ser bem sucedido em todas as áreas. A gente vai ver que Ana, ela obedecia ao Senhor, ela fez um voto ao Senhor e através do seu voto toda a nação de Israel foi abençoada. Então, deixa claro aí que através das nossas orações e do nosso comportamento, todo aquele que está em nossa volta, ele é abençoado. O povo de Israel foi abençoado através do filho de Ana, que era um milagre do próprio Deus. Então, a tua bênção, a tua vitória vai servir de bênção para todas as pessoas que tiver do teu lado. Amém? Vamos prosseguir. O peso das nossas escolhas. A gente vai ver ainda, né? A gente pode aprender nos primeiros capítulos do livro de 1 Samuel que o peso das escolhas a qual Saul fez com que a sua descendência não fosse o governante da nação de Israel. Eu queria chamar a tua atenção que as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos comportamentos e as nossas posições, ela pode influenciar toda uma geração e toda uma nação. Então, o pouco que você faz através da palavra de Deus, ela pode transformar a nossa vida e aquelas que estão em nossa volta. A gente vai ver que quando Samuel ele levantou a Saul, porque o povo estava olhando para os seus inimigos e via que o povo tinha um rei. E o povo começou a pensar que, se afastando de Deus, que quem era o motivo o motivo para que o povo estava vencendo não era o braço de Deus, mas sim o homem, demonstrando assim que o homem estava no centro, mas era Deus que estava fazendo o povo de Israel prosperar. Quando o povo começou a olhar para os seus inimigos e via que seus inimigos estavam ganhando, ele começou a refletir e pensou, consigo mesmo, que o povo estava ganhando porque tinha um rei, tinha um líder. Então, por causa da cegueira espiritual, o povo começou a clamar por um rei, assim como era nas outras nações. Então, Deus chamou Samuel e indicou que quem iria ser o novo rei era Saul. Porém, a palavra vai dizer
lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que Saul, ele deixa de obedecer a palavra de Deus, aquilo que o profeta tinha lhe dito, para agradar o povo. Isso é uma questão importantíssima na nossa vida. Muitas das vezes as pessoas não entendem, né, as nossas posições e pensam que é melhor agradar uma multidão do que o próprio povo. Me faz lembrar que muitas das vezes fazemos questão de ser reconhecido por uma plateia, por uma grande multidão, mas somos desprezados através de nossas atitudes, somos reprovados diante de Deus. O profeta disse que assim como ele tinha rasgado, né, a orla das suas vestes, Deus estava rasgando o seu reinado. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Assim como ele rasgou a capa do profeta, Deus estava rasgando o seu reinado, porque ele não estava obedecendo a palavra de Deus. Ou seja, você pode ter chamada, você pode ser um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus. Mas no momento que você deixa de obedecer a Deus e começa a ser demonstrado essa omissão, essa falta de obediência através das atitudes, Deus começa a nos repreender e a tentar nos corrigir. Mas Deus, ele é soberano o suficiente para que as nossas atitudes vá nos levar para aonde está o nosso coração. Porém, Deus tem seu jeito de trabalhar para que o homem possa voltar para a sua vontade. O livro mostra as profecias sendo cumpridas, mostra o fim, né, dos juízes, a ordenância de poder. Existe aí um paralelo, né, do tempo dos juízes para a monarquia, a qual Deus permitiu que o povo de Israel tivesse um rei, deixou a liderança que era uma teocracia para ser homocêntrica. Mas não quer dizer que Deus ele não tinha o controle da situação, o controle de tudo. Os nossos governantes, ele pode tentar governar, nossos governantes podem tentar infringir a palavra do Senhor, mas tudo é permissão de Deus. E a gente vai ver que há condições para o homem governar e existe a palavra de Deus para que possa ser a bússola para um bom governo. Então, a palavra em 1 Samuel e 2 Samuel, o livro de Samuel deixa claro que aquele que abraça a palavra de Deus e aquele que é obediente ao Senhor tem os seus dias prosperado e os seus dias, né, de paz. Porém, aquele que rejeita a palavra de Deus, a vontade soberana do Senhor, ele é castigado. Porque Deus, ele castiga a quem ele ama. Amém? Então, a gente vai ver os erros e os acertos que são válidos para a nossa vida. E demonstra que Deus ele é soberano, o suficiente para permitir com que o homem possa escolher os seus caminhos. Porém, Deus ele nunca perde o controle da situação. Hoje a gente falou um pouco sobre sobre a primeira lição da Escola Bíblica Dominical, uma pequena introdução, nada de tão profundo assim. A lição é muito prática, então ao decorrer da semana iremos fazer mais alguns comentários. Na medida do possível iremos gravar vídeos
para a próxima lição. Então, desde já, eu peço que você continue orando por nós, compartilhando o nosso canal. Pense nisso, Leandro Silva, para que também outras pessoas possam ser abençoadas através de você. Lembre-se que você é um canal de Deus para a vida daqueles que estão ao teu redor. Então, compartilha esse vídeo, deixa comentário, vai lá no nosso canal no YouTube. Se você está vendo pelo Facebook, vai lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o teu legal e toca o sininho para que você possa receber os próximos vídeos. Desde já, eu te agradeço por você ficar aqui conosco esse tempo todo. Pense nisso na EBD. Deus te abençoe.